Você pergunta e o programa Consultando a Bíblia responde. Temos aqui uma pergunta da Leda. Ela diz: como explicar os milagres realizados pelas imagens? Quero dizer ao nosso irmão que não há nada surpreendente e não quero negar os milagres que se atribuem, pelo menos segundo os dogmas da Igreja Católica, para que uma pessoa seja elevada à condição de beata e, por fim, seja canonizada como santo, ele deve provar pelo menos 2 a 3 milagres que se deram em decorrência da súplica que alguém fez à sua própria imagem, ou seja, a imagem dessa pessoa que está em objeto para esse caminho da santidade ou da colocação como santo. Mas informamos também que, à luz da Bíblia Sagrada, existem 2 fontes de autoridade que funcionam no mundo espiritual. Aquela que é da parte de Deus e aquela que é proveniente do diabo. Por exemplo, no capítulo 7 do livro de Êxodo, quando Moisés foi falar com Faraó, ele foi com credencial de Deus. E ele jogou a sua vara e ela se transformou numa serpente. E aquilo trouxe um pavor para os presentes, porque viram ali um sinal da parte de Deus, com Moisés credenciando-o para o objetivo que ele tinha de solicitar a saída do povo de Israel do cativeiro. Faraó, de acordo com o versículo 11 do capítulo 7, também chamou os sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes. Aí está um milagre repetido. Repetido não da parte de Deus, mas magos estavam envolvidos com o satanismo, ciências ocultas que Deus taxativamente proibiu na sua palavra. Agora, quando lemos também Atos capítulo 16, diz o texto bíblico que Paulo com seus companheiros, quando se dirigiam à oração, passou por uma praça onde estava uma jovem que adivinhava. Diz o texto: aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual também, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito que estava nela, não o Espírito de Deus, maligno: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E ela perdeu aquela faculdade, aquele poder de atuar. E o apóstolo Paulo, falando dos nossos dias, últimos dias, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele fala do surgimento do anticristo, que ele virá com sinais e prodígios, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Deus lhes enviará a operação do erro,
para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eu quero dizer para você, meu prezado ouvinte, que até crentes são levados ao erro, pela operação do erro, porque não têm amor à palavra de Deus. Não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não frequentam a casa de Deus com assiduidade, vivem iludidos com novelas que falam de milagres supostos, e aí tudo prejudica certamente a pessoa. Agora, pode uma imagem responder? Pode nos atender? Obviamente que não. Está no livro de Salmos 115, o texto bíblico é muito claro. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, têm mão, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Aqui está claro no versículo 6, têm ouvidos, mas não ouvem. Ora, se não ouve, como é que pode uma pessoa se dirigir a uma imagem e diz que ela atendeu o seu pedido? Está fora dos princípios bíblicos.